Oi, pessoal, todos bem por aí? Que prazer estar aqui mais uma vez para poder conduzir aqui o nosso bate-papo no L de Bem com a Vida nessa terceira temporada aqui na Chrome TV. Um enorme beijo para nossa Cris de Pascoal, que idealizou este canal. Meu enorme beijo à Cris, diretora, que organiza todos os bastidores desse nosso encontro, e mais dois agradecimentos. O primeiro é para a Neuci, da Ótica da Lu, que, olha, sempre trata os meus óculos com muito carinho. Então, esse vai o meu primeiro beijo, ok? E o segundo beijo é para Vivi, da Varanda. Sabe aquele espaço de jardinagem maravilhoso que nós temos em Santo André, lá no final da Avenida Portugal? Então, esta orquídea maravilhosa aqui é da Vivi, lá da Varanda. Então, se vocês quiserem organizar o espaço de vocês e ter flores belíssimas assim, por favor, procure a minha amiga Vivi. Eu tenho certeza que ela vai deixar o ambiente de vocês tão delicioso como está esse aqui, olha. Eu estou encantada. Até combinei o meu traje hoje com essa maravilha de orquídea, né? Eu amo plantas. Mas deixando os meus beijinhos para lá, agradecendo a presença de todos os que estão aqui presentes, prestigiando o nosso encontro, vamos começar o nosso bate-papo, cujo tema é Caminho que Escolho Seguir. Nós poderíamos passar aqui horas falando sobre os caminhos que escolhemos seguir. Ainda mais quando nós temos os nossos caminhos fechados, né? Interditados, bloqueados em função da pandemia. Tanta coisa tem acontecido, né, pessoal, neste mais de um ano em que estamos todos aqui tão delimitados ao nosso ir e vir, às nossas aproximações, às nossas comemorações, e eu acho bastante interessante quando nós paramos para pensar quais os caminhos que eu escolho seguir, principalmente neste momento que nós estamos passando. Nós temos visto dentro dos nossos telejornais, das mídias, reportagens de muitas pessoas que não estão, principalmente jovens, né? Que não estão mais nem aí em segurar a onda, vamos dizer assim, em proteger as pessoas que amam e abrir mão um pouquinho só desse ir e vir, dessas comemorações, das bebidas, das baladas, caminhos que escolhemos seguir. Vai ter um preço. Se não for com a mesma pessoa, vai ser com o seu parente, vai ser com o seu amigo, enfim. Então, eu gostaria de colocar para vocês aqui algo que eu estive pensando no decorrer deste dia, e principalmente um bate-papo que eu tive com uma moça que eu acabei de conhecer, muito linda, de nome Camila, e ela tivemos a oportunidade de hoje bastante interessante, e eu queria dividir algumas coisas com vocês sobre este papo. Camila, um beijo, viu? Aliás, tem algumas Camilas aqui me prestigiando, então, beijo para todas, ok? A Camila disse que ela comentou comigo que está passando por um período de depressão, onde a síndrome do pânico é um dos efeitos mais reforçados desse diagnóstico dela, né? Que está mais evidente. Então, nós estávamos conversando e nós ah, dividimos assim a nossa opinião, né? Compactuamos, vamos dizer assim, a nossa opinião sobre o quanto é difícil nós darmos um passo
quando o nosso organismo não responde aos estímulos que nós estávamos acostumados. A Camila me disse que é muito complicado, por exemplo, sair de casa para trabalhar e principalmente passar o dia no trabalho quando a sua vontade é estar deitada no sofá, na cama, ali, quietinha, como se fosse, vamos dizer assim, chocando as suas necessidades, chocando os seus desejos mais prementes do seu corpo físico. Eu acho que neste momento de pandemia, aliás, eu tenho certeza, porque tenho conversado com muitos profissionais de áreas diversas, profissionais da medicina, profissionais como terapeutas, profissionais da psicologia, enfim, da ciência como um todo, seja das terapias reconhecidas pela medicina ou terapias alternativas, né? O que chamamos de holístico. E todos, sem exceção, têm me dito o quanto está difícil administrar para o ser humano, de forma em geral, todos os bloqueios que estão emergindo nesta pandemia. E eu já comentei com vocês, eu faço parte. Aliás, estar aqui ao vivo fazendo este programa é um grande desafio para mim, porque eu me comprometo a trazer informações para vocês que nem sempre o meu processamento de memória, de lembrança, ele conseguia trazer com tamanha com detalhes, né, com um detalhamento maior. Então, de repente, vocês podem até perceber que eu dou uma enroscadinha em algumas palavras para falar sobre alguns temas que me são muito, mas muito conhecidos. Mas o que acontece? Depois de ter estudado tanto, depois de ter recebido tantas orientações de profissionais que me acompanham, de pessoas que eu conheço, de pessoas que me acompanham e que me passam informações sobre o que essas pessoas estão vivenciando dentro dos seus consultórios, dos seus espaços, eu posso lhes dizer, com todo o conhecimento que eu tenho, para dizer para o outro o que ele precisa fazer na vida dele, muitas vezes me falta esta bagagem, não é nem bagagem, a bagagem eu tenho, me falta esse discernimento para colocar na minha vida a situação que, seja lá o que preciso for, em prática. Então, eu vou tentar elaborar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou tentando falar. Um médico, por exemplo, que passe por um tratamento oncológico, ou até mesmo os profissionais que já tiveram Covid, e eles estão, profissionais da saúde, e eles estão lá internados, de repente recebem a notícia de que vão precisar ser entubados, e todo o procedimento, né, desse tratamento, o que acontece? É muito complicado, porque os médicos da saúde, eles têm, né, os médicos da saúde, eu quero dizer, os profissionais da saúde, como os médicos, eles têm uma bagagem de conhecimento bastante grande, só que nem sempre eles conseguem colocar em prática para o tratamento ou comportamento suficiente para que eles não tenham determinados diagnósticos. Então, eu pergunto para vocês, quantos médicos endócrinos vocês já viram como diabéticos, como obesos? Quantos médicos oftalmos nós já vimos que utiliza óculos? Quantos médicos, quantos dentistas, por exemplo, nós conhecemos que de repente não têm a perfeição em seus dentes, ou até mesmo que utilizam aparelhos ou próteses, enfim.
Então, o que eu quero lhes dizer é o seguinte: nem sempre o conhecimento que nós temos, ele se transforma em sabedoria quando nós precisamos colocar em prática alguma coisa que diz respeito à nossa vida. Então, é assim, um profissional da saúde, nem sempre ele vai estar apto a resolver os seus problemas. Muitos profissionais eu conheço que já passaram por tratamentos oncológicos, e o que aconteceu na vida deles não foi diferente do que aconteceu na minha. Foi pego de surpresa, foi pego levou um susto quando recebeu o diagnóstico, chegou a pensar comigo, jamais vai acontecer algo desse tipo, e de repente estão eles lá, do outro lado da mesa, também sendo atendidos como pacientes. Então, os caminhos que nós escolhemos trilhar, eles nos trazem muitas opções, mas principalmente eles são escolhidos de acordo com a bagagem que nós temos, mas nem sempre nós escolhemos os caminhos corretos. Então, por exemplo, hoje para eu ter uma saúde equilibrada e procurar, na medida do possível, não adoecer, o que eu faço? Uma alimentação saudável, eu cuido da minha parte espiritual, eu cuido do meu sono, eu faço os meus exames de rotina, e mesmo assim, às vezes eu preciso sair correndo para alguma coisa, para resolver, para apagar algum incêndio de algo que eu estou sentindo e que não sei exatamente o que é. Então, gente, o que eu preciso? Eu preciso ter discernimento no que diz respeito aos caminhos que eu escolho trilhar, seja lá em que área for. Então, no que diz respeito à pandemia, por exemplo, muitas pessoas estão escolhendo trilhar um caminho que está vindo uma conta 14, 15 dias depois, que elas não têm noção do que vai acontecer. Nós temos alguns artistas que se foram, outras pessoas notórias que estão internadas, né, com redes de orações para poder ajudar, evocando a parte espiritual de cada um, pedindo ajuda, porque de repente já não conseguem mais acreditar o que está esperando por essa pessoa. Então, o que nós precisamos? Para nós não cairmos nas adversidades que a vida nos traz, para todos nós, em maior ou menor grau, o que nós precisamos é ter discernimento, consciência do que nós estamos escolhendo naquele momento. Porque, como eu falava para os meus filhos quando eles eram pequenos, tem caminhos que nós escolhemos que não dá mais para voltar atrás. Marca a nossa vida para o resto da vida, em maior ou menor grau. Então, por exemplo, eu estive vendo algumas matérias que falavam sobre as pessoas que estão passando por muitas necessidades, e são áreas diversas. Então, por exemplo, nós podemos, tem campanhas na TV falando sobre a fome. Muitas pessoas que não têm uma estrutura financeira adequada, não têm uma casa própria, perdeu o emprego, perdeu os seus rendimentos e não tem nem como pagar um aluguel. O que acontece com essas pessoas? Elas estão passando necessidades básicas, são necessidades que atrapalham a essência da vida, de tão básicas que são. Por exemplo, ter água potável dentro de casa, ter material de higiene pessoal para um banho, para higienizar as mãos, comida básica na geladeira, arroz, feijão, uma proteína, seja ovo, seja carne, e as campanhas acontecem. E, de repente, do outro lado, os caminhos que escolhem seguir, o que nós vemos? Pessoas se acumulando sem máscara, pessoas se aglomerando em festas desnecessárias, porque acreditam
que não vão ter tempo, não podem perder tempo para eles se confraternizar, para estar com amigos, para estar com as famílias, enfim. Então, nós precisamos ter muita consciência do que nós fazemos, muita consciência, porque hoje o nosso lado mais forte, que deveria estar predominante neste mais de um ano de pandemia no mundo inteiro, no planeta Terra, ele necessita de quê? Ele necessita de solidariedade, ele necessita de aquietamento do nosso coração, para nós não perdermos a paciência com as pessoas que nós convivemos. Nós precisamos de amor, amor próprio. Eu preciso respeitar o que eu sou enquanto pessoa, enquanto ser, mas eu também preciso respeitar o que o outro é, porque os convívios hoje, eles estão muito mais próximos, principalmente das pessoas que habitam o mesmo lar. Então, a paciência, o olhar para uma criança, eu fico indignada de saber que crianças estão sendo espancadas, estão sendo colocadas de castigo de uma forma tão arbitrária que as pessoas não se tocam do trauma que vão deixar para essas crianças no futuro. E assim são os relacionamentos. Tem determinadas coisas que são ditas, que são faladas, que não dá mais para dissolver. Não dá para a gente ofender o outro, pegar uma borracha e apagar ou deletar a mensagem. Não, isso fica. E normalmente a pessoa que fala, ela esquece, mas a pessoa que escuta, ela pode ter uma marca para sempre. Então, nós precisamos ter muita consciência. E como nós podemos ter essa consciência tão mais presente nos dias de hoje? Seja lá nos diagnósticos da saúde, né? Problemas que cheguem até nós, independente de ser o Covid, independente de ser outras comorbidades, enfim, o que nós precisamos? Nos conectar ao alto. E quando eu digo ao alto, é exatamente aquilo que reverbera no nosso coração. Por exemplo, eu faço parte da Igreja Messiânica. Por quê? A Igreja Messiânica reverbera no meu coração. Você, eu tenho certeza que tem algo que reverbera. E se não tiver, não tem problema, porque eu realmente acredito que existe uma inteligência superior que a todos nós rege. Então, nós precisamos nos conectar com essa inteligência, seja lá qual for a linha que você escolheu trilhar, a religião que você abraça ou que você nem abrace. Não tem problema. Se de repente você me disser, Elide, eu não acredito em nada, não tem problema. Se conecte com você, se conecte com o seu coração. Nós temos aqui dentro uma luz tão forte, tão poderosa e tão, como eu diria, tão imensa, né? Não há nem palavras para descrever, que de repente, se você tiver no momento com muita, que você esteja fora de você, perdeu a paciência, não concorda, há uma divergência, está iniciando uma discussão, enfim, sai de cena, seja lá para onde for, vai para fora, vai para um outro cômodo, que vá até o banheiro do lugar mais próximo que você estiver. Mas assim, se feche num cantinho, conte até 10, respira, faça 10 respirações profundas e se conecte com você. Eu tenho certeza que não só a oxigenação do seu sangue irá aumentar, porque quando a nossa adrenalina sobe, cada organismo responde de uma forma, como você vai ter muito mais condições de responder a este momento difícil,
que todos nós, em maior ou menor grau, estamos passando. Então, eu quero deixar aqui a minha sugestão de que não se desespere com qualquer situação, não acredite no que a maioria está dizendo, não divulgue comentários e informações que você não tenha certeza. Promova situações de alegria, mesmo que sejam online. As pessoas, elas estão precisando de alegria, de notícias, de informações verdadeiras. As pessoas estão entristecidas, preocupadas, temerosas, estão se fechando em conchas, com medo não só do Covid, mas também com medo do que pode acontecer. Tem pessoas que estão com medo de comentar, fazer um simples comentário no seu ambiente de trabalho, porque teme ser desligado da empresa, teme que seja interpretado de uma forma errônea, e mais, as comunicações que são feitas pelas redes sociais, quaisquer redes, principalmente as de mensagem, aquelas que nós digitamos, elas deixam uma interpretação que depende do outro. Quantas vezes nós escrevemos uma coisa e a pessoa pensa que nós tínhamos a intenção de dizer uma coisa. Então, assim, pega o telefone, liga para a pessoa, não fica só nas redes sociais, pegar o telefone, demonstrar carinho. De repente, essa pandemia, além de nos trazer para dentro dos nossos ambientes e dentro do que nós somos, um olhar para dentro do que nós realmente somos, talvez ela veio nos trazer algumas coisas básicas, como, por exemplo, para fazer esse programa, eu não fui no cabeleireiro. A maquiagem, uma básica, fui eu que fiz. A minha mão também, fui eu que fiz. Então, coisas que eu fazia no passado, eu não estou fazendo nesse momento, porque eu aprendi a cuidar de mim e a olhar para mim de uma outra forma. Se tem coisas que você está sentindo falta, para pensar, o que faz mais falta? A nossa saúde, a vida de alguém, ou algo que nós fazíamos e que nem tem tanto valor? Eu sei que nós estamos falando atrás do cabeleireiro que cuida do meu cabelo, da manicure e de tudo, todos os prestadores de serviço, existem profissionais que precisam faturar, que precisam ser remunerados, mas também a vida desses profissionais precisa ser preservada, assim como a nossa e dos nossos familiares, daquelas pessoas que nós amamos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cultuar o belo. E o belo não está só nessa linda orquídea da varanda. O belo está num sorriso, o belo está num abraço virtual, o belo está numa lembrança, em algo que você possa fazer que vai promover a diferença na vida de uma pessoa. Reserve alguns minutos no seu dia só para falar um oi para a pessoa, que seja mandar uma mensagem, que seja falar que lembrou daquela pessoa. Nós temos muitas oportunidades hoje, através da globalização, de dizer para essas pessoas o quanto nós as amamos. E se de repente você faz parte, como eu, de uma rede social, né? Tem as redes que nós podemos compartilhar o que nós pensamos, coloque mensagens edificantes ou mensagens que tragam o conhecimento sobre algum assunto que de repente você domina. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu adoro abordar. Autoestima é uma delas, respeito ao próximo. Enfim, fale do que você acha interessante. Compartilhe a sua informação, porque todo conhecimento que é
preservado, ou seja, todo conhecimento que nós recebemos e não dividimos, ele se torna obsoleto, porque esse conhecimento que nós temos hoje, ele precisa ser divulgado e disseminado com outras pessoas, como eu fiz hoje com esta Camila que eu encontrei. O conhecimento que eu tinha sobre a depressão e tudo o que assola esses sentimentos e essas patologias que hoje estão tão em voga, né? Estão tão quentes, né? Nesse nosso momento, eu dividi com ela e me coloquei à disposição para o que a minha meu conhecimento puder ajudá-la para transformar em sabedoria. Então, é chegado o momento de me despedir de vocês e eu quero dizer: tenha muito cuidado com os caminhos que você escolhe seguir. Alguns caminhos diz respeito só a você. Outros caminhos diz respeito a todas as pessoas que estão no seu entorno. Nem que você more sozinha como eu, nem que esta outra pessoa seja um vizinho que você vai trabalhar, vai cruzar o caminho na área comum do seu condomínio, da sua rua, da sua vizinhança, no supermercado, enfim. Tenha discernimento para escolher o que você faz da sua vida, em todos os sentidos. E esse é o maior questionamento da pandemia. Qual é o seu caminho hoje? O que você escolhe fazer? O que você está fazendo por você, pelo seu próximo? O quanto vale a sua vida? O quão valiosa ela é? Eu lhes digo, a minha é muito valiosa. E se depender de mim, todos os dias eu quero transformar conhecimentos já adquiridos e recém-adquiridos em sabedoria, para cada dia mais eu poder estar aqui, batendo esse papo com vocês e dizendo: cuide-se, use máscara, mantenha distância, não esteja em nenhuma aglomeração, ame-se, busque ajuda se precisar e, principalmente, não deixa de estar aqui na próxima terça-feira, às 19h30, aqui na Chrome TV. Vai ser muito bom encontrar você. Uma ótima semana, que o alto proteja todos nós e, principalmente, que nós tenhamos sabedoria para poder administrar quaisquer adversidades que cruzem o nosso caminho. Um enorme beijo, muita luz, até!